Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na 8ª reunião do G20, o FMI fez um alerta sobre o impacto da suspensão do programa de estímulos monetários pelos Estados Unidos sobre a economia mundial e principalmente para os países emergentes. E para saber o quanto o Brasil fica vulnerável, nós vamos agora entrevistar Roberto Padovani, que é economista-chefe da Votorantim Corretora. Muito obrigada por estar conosco. Qual é o grande temor dos países emergentes, inclusive o Brasil, em relação a essa retirada dos estímulos monetários já anunciada em maio pelos Estados Unidos? Eu acho que é uma preocupação com os emergentes como um todo, que receberam fluxos intensos de capitais e recursos de financiamento ao longo dos últimos anos. E porque receberam muito dinheiro no passado, há uma preocupação que esse recurso volte para os Estados Unidos e, ao voltar esse dinheiro, as economias possam sofrer em termos de crédito, em termos de crescimento. Então, no fundo, a questão é saber se os mercados emergentes continuam crescendo ao ritmo que cresciam antes. Agora, os países emergentes, eles querem apenas saber, aí através dessa reunião do G20, o pleito seria esse, que com clareza, como será essa retirada desses estímulos, ou eles querem mais? Eu acho que há dois debates. O primeiro debate, obviamente, é entender como será esse processo de saída, né? Como que a política monetária nos Estados Unidos ela vai se desenvolver ao longo dos próximos meses. Agora, há um outro tema que é como se proteger nesse cenário. Eu acho que esse vai ser um fórum importante de discussões e eu acho que o que está se formando é a ideia de que os países têm que ter bons fundamentos, eles têm que ser economias sólidas para se tornarem, como você falou, menos vulneráveis a esse ambiente global adverso e, portanto, sofrerem menos. Eu acho que uma discussão, no fundo, é de como se preparar para esse ambiente novo. Falando em ambiente, né, o ambiente nesse encontro do G20 é um ambiente que está, de alguma forma, o inverso do que foi há bem pouco tempo. Os países ricos estavam em plena crise, agora eles já emitem sinais de recuperação. Por outro lado, os emergentes que ficaram numa onda positiva boa, que estão apresentando os sinais de uma piora. Nesse sentido, existe um perigo imediato com essa recuperação dos países ricos? Olha, a avaliação que eu faço é que a notícia de crescimento mundial, a notícia de recuperação dos países envolvidos, não pode ser uma má notícia para os países emergentes. Crescimento econômico nunca foi uma má notícia para as economias. Portanto, eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que há, nesse momento, uma apreensão com relação aos passos da política lá nos Estados Unidos, dos fluxos de capitais, dessas transformações financeiras, mas ao final do dia, o que prevalece é crescimento. Crescimento gera crescimento e, portanto, nós estamos diante de um cenário muito bom, que é um cenário em que estamos superando finalmente a crise de 2008. Os países ricos sofreram bastante, né, e sentiram a crise e agora dão esses sinais de recuperação. Nós temos razões para acreditar que eles terão sensibilidade com a situação que se inverte, os emergentes, apreensivos e entrando aí com indicadores numa piora, e que possa haver uma preocupação com países emergentes agora que eles começaram a enxergar a luz no fim do túnel? Infelizmente não existe esse tipo de coordenação. E eu acho que não deve haver esse tipo de coordenação. O que os países estão fazendo é gerir, os países desenvolvidos, os países ricos estão fazendo é gerir a política econômica deles no sentido de que o crescimento se fortaleça. Esse crescimento, esse ambiente vai beneficiar os países emergentes e o que cabe a nós nesse momento é nos fortalecermos, termos boas práticas econômicas, conquistarmos a reputação dos investidores. Cabe a nós nos tornarmos melhores, não torcer para que eles piorem. Mas o que seria a moeda de troca? Porque nós estamos falando aí de uma questão de relação, de economia, que implica a troca. O que é que os emergentes têm de apresentar no sentido
de ter a tolerância dos ricos e estimular essa inter-relação que seja proveitosa. O que é bom para todos nós agora é que em momentos de crise os países se fecham com medo. Quando há uma recuperação global, é preciso que haja integração no comércio. Portanto, o que os países desenvolvidos os países emergentes devem pedir, na minha avaliação, é mais integração de mercados, mais conexão comercial, porque aí você atrela a sua economia e a economia se cresce. Portanto, eu imagino que o debate, no fundo, seja um debate por mais comércio global, por mais abertura comercial. Existe uma tensão a mais nesse encontro do G20, que é a questão da Síria, né, em que Estados Unidos e Rússia têm posições contrárias. Esse posicionamento divergente pode ter implicações que comprometam as negociações e os entendimentos no G20? Nessa oitava reunião do G20? É interessante porque, obviamente, que o pano de fundo dessas reuniões é a questão econômica, desde a crise de 2008. Mas o que vai ser marcante nessa reunião, de fato, é essa questão pontual da Síria. Eu acho que isso, de fato, vai encobrir todas as conversas, porque é o tema do momento, e o G20 vai ser um palco para negociação em torno da questão da intervenção militar. Portanto, eu acho que a gente vai, por alguns momentos, deixar em segundo plano as discussões econômicas. Eu acho que todos os países em desenvolvimento sabem o que é preciso ser feito e o foco realmente vai ser a questão militar, a relação entre Estados Unidos e Rússia. A última questão é uma crítica que eu vi do Jim O'Neill sobre ele que cunhou a expressão BRIC, né? E que ele meteu a boca nos emergentes, né? Ele diz que emergentes falam muito e fazem muito pouco. Na verdade, existe muito pouca ação para a superação dos problemas. E o que é que esses países emergentes poderiam fazer que não fazem? Olha, eu acho que isso é um problema de todos os países, que em momentos de exuberância, de crescimento, de muita liquidez, ninguém faz reforma, ninguém se ajusta. Nos momentos em que as coisas mudam, como é o momento atual, o que os mercados emergentes precisam fazer é ter políticas econômicas claras, regras econômicas estáveis, responsabilidade na gestão da inflação, das contas públicas, câmbio flutuante, integração comercial. É preciso países com regras claras para que conquistem a estabilidade e isso traga o investidor e, portanto, normalize eventuais turbulências no mercado global. É preciso responsabilidade nesses momentos. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado. Estela.